Seja bem-vindo ao canal do YouTube da Max Speed. Hoje eu quero falar sobre Garvari, sobre toda a linha Garvari. Trouxe um especialista, Túlio Souza, gerente comercial, gerente de vendas da Garvari para América Latina. O cara é fera, conhece tudo sobre películas, película de filme, película de PPF. Mas hoje, em específico, esse vídeo é para falar de PPF. Túlio, se apresente para a galera e vamos falar sobre PPF, o que é o PPF e por que que essa película causa tanto alvoroço nos clientes, cara. Vamos falar por que ela é tão falada, por que as pessoas estão procurando tanto esse material. Beleza, Max. Bom, eu sou o responsável técnico comercial da Garvari para a América Latina, né? E o PPF, que significa Paint Protection Film em inglês, significa película de proteção de pintura, né? É uma película, né, que você aplica sobre a superfície da pintura do veículo, sim, justamente para proteger a pintura, né? Esse material, ele é um produto novo, relativamente novo no mercado, mas realmente é o produto do momento, não só no Brasil e em outros países. Então esse mês mesmo eu estive no México, estive na Colômbia, no final do mês eu estou indo agora para o Uruguai e para a Argentina, justamente para fazer eventos para divulgar o PPF da Garvari, porque é um produto realmente que veio para revolucionar o mercado, né? E assim, em outros mercados mais maduros, como Estados Unidos, Europa, é um produto que já é utilizado há bastante tempo. Então, é um produto, hoje a gente fala que é um dos poucos acessórios que você tem, que você vai investir nesse acessório e no momento da revenda do veículo, você vai ter um benefício do investimento que você fez, entendeu? Então, por isso que quando você pensa em carro novo, um carro que está numa boa condição, você vai pensar em utilizar o PPF, né? E o PPF, né, a película de proteção de pintura, tem algumas pessoas que já conhecem, já leram a respeito, viram as mídias, geralmente, que aparecem na internet, são de carros de alta performance, Lamborghini, Porsche, Ferrari, e dá a impressão de ser um produto inacessível, só que na verdade não é. Depende muito da forma que você for utilizar o material. Hoje o PPF, nós estamos fazendo um treinamento aqui na Max Speed, né, para os seus instaladores, para eles começarem a oferecer o PPF em peças pequenas, por exemplo, né? Então o PPF, ele é um produto extremamente versátil, que você pode desde aplicar em toda a superfície do veículo, se você quiser colocar em todo o veículo, como em pecinhas pequenas, pecinhas mais vulneráveis. Show, show. Túlio, o cara é especialista, então é show de bola, o cara deu uma aula pra gente aqui. Eu tô há 22 anos mexendo com acessório pra carro, aprendi demais com esse carão, porque quando na verdade a gente acha que a gente conhece alguma coisa, a gente vai ver que a gente não conhece nada, né, Tulião? A gente sempre tem como aprender. Cara, e esse cara é legal porque ele é formado em química, então ele conhece tudo sobre o componente que é fabricado, né, cara, essas películas. Então, além dele falar da película, ele fala de como é fabricado em detalhes. Eu achei show de bola a explicação, então, para você conferir isso na íntegra, você vai entrar no nosso canal do YouTube do 12 Volts Podcast, mas hoje nós vamos fazer alguns testes aqui. Túlio, rápido e rasteiro, quais são os benefícios práticos para quem vai pôr o PPF? Cara, eu acabei de comprar uma caranguinha ali, meu, caranga tá zero, tá bonita, eu quero conservar, quero manter pintura original, sem aqueles riscos. Tem muita gente que compara o PPF com a vitrificação, tá? Obviamente a gente sabe também que a vitrificação é uma tecnologia muito legal, também é muito boa, mas são diferentes, né, cara? Os tipos de proteções são diferentes. Então explica pro nosso público, pro público do YouTube da Max Speed, por que o PPF, ele obviamente tem um valor agregado maior do que a proteção de pintura através da vitrificação. E quais são os benefícios práticos? O que a pessoa vai levar para casa na prática? Entendi, vamos lá. Bom, primeiro é importante a gente entender o que é o PPF, né? Então o PPF, ele é uma película, no caso, existem vários materiais hoje no mercado, né, que são usados, vendidos como uma película de proteção de pintura, né? No caso do PPF da Garvari, ele é feito de um poliuretano termoplástico, tá? Que esse é o nome do componente. Ele é um polímero, né, que ele tem uma certa flexibilidade. Então o legal desse polímero é o seguinte, então você aplica no veículo, se você receber, por exemplo, marcas de pedrada, um raspão, é muito comum, por exemplo, a gente utilizar o PPF no para-choque, né, e no capô, justamente para proteger o quê? Proteger o capô e o para-choque daquelas marcas de pedrinha, né, que você pega na estrada, alguma coisa, ou mesmo uma ralada, né. O material, ele tem, no caso do PPF da Garvari, ele tem 200 microns de espessura. Para você ter uma ideia de 200 microns, ele é mais grosso do que a própria pintura, né? Então tem pinturas que não chegam a 200 microns.
Então isso é interessante porque se você tem uma raspada, de repente você raspou numa coluna, numa parede, num outro veículo, né, já tem casos até que você dá uma batida de leve, que você deforma o para-choque e você consegue remover esse material e o seu para-choque está preservado. Então o principal benefício do PPF é o quê? É você manter a originalidade da pintura. Porque no momento de você revender esse carro, depois de 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo você vai ficar com o carro, um carro que está com a pintura original, ele é muito mais valorizado, a gente pode falar aí entre uma faixa de valorização entre 5% e 12% de um carro que tem a pintura original. Porque se você pega, por exemplo, você pegou seu carro, acabou de tirar, né, e você usou ele por 1 ano, e você deu umas raladinhas e tal, se você vender esse carro com aqueles detalhes, né, mas que você percebe, um especialista vai ver que a pintura está original, esse carro ele está mais valorizado do que um carro que foi repintado, por exemplo. Sim. Porque um carro que foi repintado, você não sabe se foi uma raladinha, um totozinho, ou se foi realmente uma pancada mais forte. Tem muita gente que é detalhista, que o cara ele não quer repintura, né? Exatamente. Eu sei que é difícil uma cidade como São Paulo o cara achar o carro sem repintura, mas eu tenho clientes aqui que são extremamente detalhistas. Já teve caso aqui de cliente devolver carro que tinha repintura no para-choque. E eu acompanhei de perto isso, cara. Exatamente. Falei, pô, você vai devolver o carro por isso? Falou, cara, eu sou enjoado, eu gosto do carro zerado. Exatamente. Eu pago o preço, pago mais alto o valor, mas eu quero ele zerado. Então o que você tá falando é 100% verdade. Cara. E outra coisa que é muito importante também, hoje numa cidade como São Paulo, é o quê? É a praticidade do material. Então se de repente, além da questão de você manter a originalidade, se você tiver que fazer um reparo, você comprou seu carro zeradinho e tal, deu uma ralada, aconteceu, né? Meu, se você tiver que repintar aquele para-choque, você vai deixar o carro na funilaria, se tiver sorte, em 1 semana você pega seu carro. Isso se não tiver chovendo. Se tiver chovendo, você tem que esperar 15 dias. Porque tem que esperar o tempo de cura, tarará. Sim. Com o PPF, você aplica ele, uma aplicação de uma frente, por exemplo, você vai levar aí uns 3, 4 dias, né? Mas se você tiver que fazer só a troca de uma peça, por exemplo, você ralou seu para-choque, você vai trocar o para-choque, de repente você pode remover esse para-choque e no mesmo dia você já pode entregar para o cliente, né? Então você tem a praticidade também, porque São Paulo, tempo é dinheiro. Então você ficar 2, 3 dias sem o seu carro, né, ou 1 semana, no caso de uma repintura, é um problema. Você vai ter que pegar um Uber, vai ter que alugar um carro, e com o PPF você ganha nisso também. Para fazer uma troca de um PPF, por exemplo, é muito mais rápido e menos custoso do que você ter que fazer uma repintura. Top, top. Eu acho que a explicação já foi boa. O objetivo desse vídeo é que ele não seja muito longo, tá? Então, se você chegou até aqui, curte, compartilha, manda pro grupo da família aí, a gente precisa expandir o canal da Max Speed. Então, essa aula aqui é uma aula interessantíssima sobre proteção de pintura. Não esquece, compartilha isso aí. O Túlio trouxe aqui alguns equipamentos para teste prático. Então, nós vamos fazer alguns testes práticos aqui e vocês vão ver como é que o PPF se comporta em algumas situações, é isso? Exatamente. Então, o primeiro teste que nós vamos fazer é do quê? Da hidrorrepelência. Hidrorrepelência, isso. Cara. Porque o PPF da Garvari, não são todos os PPFs, tá? O PPF da Garvari, ele tem algumas características bem diferenciadas em relação aos outros produtos, né? Então, primeiro a espessura, o PPF da Garvari tem 200 microns de espessura, tem muitos PPFs aí no mercado que tem menos de 100 microns, então a resistência é menor. Segundo, ele tem a característica de hidrorrepelência, ou seja, ele tem uma camada de 20 microns, dos 200 microns que ele tem, 20 microns, ele tem aquele efeito de hidrorrepelência que geralmente a gente tem numa vitrificação, numa cristalização, incorporado na película. Então essa espessura, ela é mais grossa, inclusive, do que a maioria desses tratamentos. Esses tratamentos geralmente tem 3 microns de espessura. Sim. Então significa o quê? Que a hidrorrepelência, que é aquela propriedade de repelir água, vai durar muito mais do que outros tratamentos, né? E outra característica interessante também é a questão da regeneração automática. Depois nós vamos mostrar um videozinho para vocês como que é a regeneração, que o material da Garvari, o PPF da Garvari, se você fizer micros riscos, né, que geralmente você tem no caso de uma lavagem, com uma flanela, com uma poeira, que é o que acaba tirando o brilho da pintura do carro, você mandou fazer um tratamento estético, deixou a pintura brilhante, o dia a dia, esses micro-riscos é o que acaba tirando esse brilho, deixando a superfície riscada. Então o PPF da Garvari tem uma tecnologia especial que ele se regenera automaticamente. Então se você fizer um risco, né, que não ultrapasse esses 20 microns, ele vai se regenerar à temperatura ambiente. É tipo o Exterminador do Futuro. Exatamente. Esfarela tudo e se junta tudo. Junta tudo novo, tá tudo ali, tá tudo bonitinho. Show de bola, hein? Vamos pro teste de hidrorrepelência. Legal a palavra, né, cara? Um termo técnico legal, né? Sim. Quero ver na prática funcionando, Túlio. Então vamos lá. Teste de hidrorrepelência, o nome já diz hidro é água, repele a água, não é isso? Exatamente. Tá, então você vai mostrar pra gente agora como é que essa película aplicada ali
no momento em que eu estiver, de repente, pegando uma chuva, alguma coisa, como é que ele vai repelir a água, é isso, né? Exatamente. Então aqui eu tenho um mini capô, né? Esse é um equipamento de demonstração que nós utilizamos em algumas lojas, né? É um capô de metal mesmo, com a pintura automotiva, para mostrar, desse lado nós temos o PPF da Garvari instalado, tá? E desse lado nós não temos o PPF da Garvari instalado. Então uma questão que, não sei se vai aparecer no vídeo, mas ao vivo, depois o Max pode mostrar para vocês quem vier na loja, é que o PPF da Garvari já tem um brilho bem mais intenso, parece que ele realça o brilho da pintura. Não é verdade, Max? Dá uma olhada aí. A gente combinou de concordar em tudo, né? Também, isso, né? Mas quem quiser vir aqui na loja, vocês vão constatar na prática. Dá pra ver que tá mesmo aqui, dá pra ver que tá um pouquinho mais opaco e o brilho aqui tá mais vivo. Realmente é isso mesmo. Né? E aí aqui o teste a gente vai mostrar o que? A hidrorrepelência. Então desse lado tem o PPF da Garvari instalado e aqui é uma pintura automotiva, envernizada, sem nenhum tipo de tratamento. Então esse equipamento, nós ligamos aqui, né? E cai água, e você pode perceber que do lado que tem o PPF da Garvari instalado, né, as gotas caem e elas escorrem, né? E aonde você não tem o PPF da Garvari instalado, ou seja, que seria a pintura automotiva convencional, as gotas elas acabam ficando meio que seguradas ali na superfície. E aí se a gente desligar aqui, ó, né, desligar a água, você percebe a diferença. Aonde tem o PPF da Garvari, né, a maioria das gotas elas escorreram, né, e aonde não tem fica na superfície. Então é isso aqui que, por exemplo, se o carro estiver em movimento, com um atrito com o vento, já vai ser o suficiente para sair esse excesso de umidade, enquanto no outro lado, que é a pintura convencional, a umidade fica grudada. E aí quando você para o carro, por exemplo, pode ficar aquelas manchinhas de água e tal. Então, além de você ter todos os benefícios da proteção da pintura, né, que o PPF da Garvari oferece, você tem também uma questão estética, que o material ele fica mais, o veículo ele fica mais bonito, fica mais brilhante, fica com menos acúmulo de umidade, né? Então você tem vários benefícios que o PPF da Garvari vai oferecer para quem instalar no seu veículo. Ô Túlio, eu tenho uma dúvida técnica aqui. Por exemplo, qual é o tempo de vida útil que essa hidrorrepelência vai me dar? Por exemplo, obviamente, enquanto eu tiver ali a minha película aplicada, eu vou ter essa hidrorrepelência, ou por exemplo, daqui 6 meses eu não vou ver mais isso aqui, cara? Então, depende muito do nível de conservação do veículo, né? Então, por exemplo, qual que é a recomendação do fabricante? Você aplicou o PPF da Garvari, né? Uma vez por semana, você bateu uma água, não precisa, por exemplo, jogar detergente, esfregar. É só bater uma água, porque quando ele está novo, ele tem a hidrorrepelência, você vai tirando esse excesso de sujidade, né? E também tem uma outra recomendação que a cada 4 meses fazer a aplicação de um selante, né? Que é para justamente tampar os poros e evitar o acúmulo de poeira. Por exemplo, o meu carro já tem quase 2 anos que está aplicado o PPF e ele mantém ainda a hidrorrepelência. Né? Isso é interessante dizer, porque tem investimento da empresa nisso, né? A empresa ela pensa na hidrorrepelência como um diferencial em relação aos outros PPF. Então isso é legal, você está procurando PPF de repente que está pesquisando marcas aí. Eu acho que isso é um diferencial competitivo muito bom da Garvari, né? Sim, com certeza, porque a hidrorrepelência ela tem a ver o quê? Com a espessura dessa camada. Então, como eu te falei, o PPF da Garvari, dos 200 microns, 20 microns é a camada que tem a hidrorrepelência. Então, você vai fazer uma lavagem, você vai desgastando, vai fazer um polimento, alguma coisa, você vai tirando isso daí. Então, tem alguns PPFs que você instala, depois de 6 meses já acabou as propriedades de estética, digamos, né? É importante você guardar isso aí, porque o que ele está falando é muito legal. Durabilidade. Exatamente. Os indianos aqui, eles estudaram, né? Estão estudando para que o material tenha um long life, né? Tem uma vida longa. Exatamente. Né? Porque o que acontece muitas vezes no mercado brasileiro, o pessoal traz os produtos, não lê, de repente, todas as especificações, e a situação, por exemplo, de uma rodovia aqui no Brasil, né, é muito diferente da situação de uma rodovia nos Estados Unidos, por exemplo, né? Toda a questão de poluição, contaminação, detritos, né? Então, tem muito produto, por exemplo, que vem dos Estados Unidos, que foi desenvolvido no mercado americano, que tem um comportamento no mercado americano e no Brasil tem outro comportamento, né? Então, tudo isso a Garvari, nós fizemos uma série de pesquisa, desenvolvimento, para ter um produto realmente compatível com a necessidade do consumidor brasileiro. Show de bola! Próximo teste qual que é, Túlio? O próximo teste é um teste de resistência mecânica. Nós temos um equipamento que ele simula, digamos, o atrito das pedrinhas das estradas e a gente vai comparar o nível de proteção que o PPF da Garvari tem, né, numa superfície pintada, digamos, sem o PPF da Garvari e com o PPF da Garvari para vocês verem a proteção que o material oferece. Show de bola. Segundo teste de impacto. Agora é a hora da verdade. Eu quero ver como é que vai se comportar o PPF da Garvari aqui. O Túlio vai fazer um simulado para a gente. Explica um pouquinho para a galera como é que vai ser esse simulado aí, Túlio.
Vamos lá, pessoal, isso aqui é um teste também que nós fazemos para o cliente final ver a resistência mecânica do PPF da Garvari, né? Então aqui nós temos uma chapa metálica, tá? Que tem esse lado aqui está aplicado o PPF da Garvari, você já percebe a diferença de brilho, né? Que realmente onde tem aplicado o PPF da Garvari, ele tem um brilho mais intenso, ele realça o brilho da pintura, né? E aqui nós temos um equipamento que ele simula o impacto de pedras da estrada. Então, nós vamos colocar a chapinha metálica aqui, nós vamos ligar, se prepare que vai fazer um pouquinho de barulho, tá? Mano, o barulho é ensurdecedor, hein? Ou seja, a ideia aqui é simular os impactos de pedra, né? Aquele Então, pedrisco. Tô na rodovia aqui, tá vendo aqueles pedrisquinhos, não é isso? Exatamente. O caminhão que vai soltando, é aquilo, né? exatamente. De repente o cara tá na estrada, tá com um carro mais de alta performance, A tá galera correndo. reclamou pra caramba disso aí, meu. Exatamente. E as pedras também, elas saem muitas vezes do quê? Do pneu do carro. Você tá muito colado ali, o pneu do carro joga aquela pedra, vem com uma É força verdade. E do jeito que eu violenta. for, tudo vai logo no meu capô. atinge até a lata, dependendo do tamanho da pedra. Sim, sim. Então a gente percebe o quê? Aqui dá pra ver que onde não tem o PPF da Garvari aplicado, já tá bem danificada a pintura. E onde tem, ele tá protegido, só que como o impacto aqui foi bem forte, ele dá uma certa danificada. Isso aqui com o tempo ele vai diminuir. Mas a ideia aqui agora é mostrar pra vocês... ele vai se regenerar também. Talvez não fique 100%. Isso, depende da força do impacto, tá bom, né? tá bom. Mas o interessante aqui é o quê? A gente mostrar que a pintura está preservada, você vai manter a originalidade da pintura. Tá. Então eu vou remover aqui um pedaço do PPF, onde está aplicado, né? É até legal que o pessoal já entende mais ou menos como que é, ó. Olha a diferença, ó. Né? Então aqui, ó, todas as marcas das pedras ficaram aqui na película, né? E aqui dá para vocês perceberem, né? Não sei se a gente vai conseguir mostrar no vídeo, mas aonde não tinha o PPF está bem riscado, bem danificada a pintura, e onde tem o PPF da Garvari aplicado, está bem protegido. Também, ó, vou aproximar da câmera aqui, eu acho que dá pra ver direitinho aí. Ficou legal, cara. Ficou, realmente protegeu mesmo, cara. Se era esse o objetivo, né, Túlio? Exatamente. Ficou legal, cara. E a área que não tem o PPF aplicado aqui, realmente... Tá bem danificada aqui. Ficou bem danificada. Você já teria que fazer uma repintura, por se exemplo. fosse, por exemplo, num carro, sei lá, um carro escuro, esse novo tom da Volkswagen azul bonito, escuro, já mostraria um preto, né? Claro. Não, Cores sólidas também, o vermelho, o azul. Na verdade, eu vou mostrar todas as cores. Mas tem cor que vai mostrar menos, obviamente. Exatamente. Né? Mas show de bola, cara. Um belo teste, viu? Dá pra ver na prática aqui, funcionando. E agora nós vamos pro terceiro teste. Qual é o terceiro teste, Túlio? É uma demonstração também da resistência mecânica, só que agora um teste ainda mais real, com pedras de verdade. Show de bola, vamos lá. Terceiro teste, teste de impacto. Esse teste é legal, hein? Porque nós vamos simular pedras de verdade, é isso, Túlio? Exatamente. Então esse aqui é um outro teste, né? Uma simulação da resistência mecânica que o PPF da Garvari proporciona para você, cliente, né? Quando colocar no seu carro. Então, de novo, nós temos aqui um capô feito também em metal, né, que vai com uma pintura automotiva semelhante à pintura que tem no seu carro. E aqui nós temos o PPF da Garvari instalado para fazer essa simulação. Então, como que a gente faz? Né? Nós temos esse equipamento que nós vamos atirar, ó, são pedras de verdade, tá vendo? Pega aí para você ver, ó. Você vê que não é de isopor. São pedras do Mediterrâneo, né, cara? Coisa boa, hein? São pedras de verdade, né, que a ideia é simular a resistência mecânica do PPF contra impactos de pedra. Então a gente liga a máquina aqui, ó. Vamos lá, ó. Então essa máquina, né, ela faz uma simulação do impacto de pedras, né, bem agressiva, né? Olha o estado que ficou esse capô, tá vendo? Então você vê que dá para ver aqui até a poeira dos impactos, né? Como que ficou. Vou limpar aqui para vocês terem uma noção, ó. Né? Então assim, a gente tirou boa parte dos impactos. Né? Então na prática é isso que vai acontecer. Então essas marquinhas que ficaram, se vocês pudessem ver aqui, vocês vão ver que tem uma leve marca na superfície, mas a pintura ela está protegida. E essas marquinhas aqui, né? Que são marcas de pedras de verdade, elas vão desaparecer com o tempo. A gente deixar um tempo aqui, ela vai desaparecer. Mas aqui o legal é a gente mostrar para vocês, eu vou remover um outro pedaço aqui também, ó. Tá? Para vocês verem como que tá a pintura, o brilho que tá o material. Ó, vamos lá. Ó, se vocês olharem aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas o PPF, né? Ele tá com algumas marquinhas das pedras, né? Tá no próprio PPF. E a pintura, né, ela está preservada e original.
Então, no momento que você for revender o seu carro, você vai ter uma valorização do seu veículo comparado, por exemplo, com um veículo. Imagina uma pintura preta exposta a essa quantidade de pedras, estaria totalmente chapiscado. E com o PPF da Garvário, você protege o seu investimento. Show de bola. Só pra gente falar aqui, então, Túlio, vamos lá. Fala pra gente aí 5 benefícios claros aí pra pessoa anotar. Se ela comprar o PPF Garvário pra pôr no carro dela, o que ela vai levar pra casa? 5 benefícios claros aí, vamos lá. Tá, o primeiro, que é o mais importante, é a manutenção da originalidade da pintura. Tá bom. Tá? Então você vai ter a preservação da originalidade. Você tem um produto que ele tem uma característica anti-amarelamento, então você vai instalar, ele não vai amarelar depois de um tempo, né? Você tem a característica da regeneração automática, então pequenos riscos vão ser regenerados, né? Depois você tem a questão da hidrorrepelência, então o material ele tem a hidrorrepelência também, e você tem a espessura, né? Como o PPF da Garvário tem 200 microns, né? Que é mais grosso do que a própria pintura, mesmo impactos um pouco mais fortes, uma raspada, um arranhão, você vai ter essa proteção também. Show de bola! Então, se você quer colocar um PPF no seu carro, quer proteger, acabou de pegar caranga, tá linda, maravilhosa, a gente sabe, né, cara, que o carro tá exposto a todo tipo de intempéries aí do tempo, né? Cara, é show de bola. Eu falo em nome da Max Speed, não falo em nome da Garvário, mas a gente está treinando sobre o material aqui. A gente pôde entender esses dias como a Garvário ela é comprometida com a qualidade daquilo que ela entrega na ponta. Então isso é legal, né, cara? Pra gente que tá no meio termo ali, que a gente não é nem o consumidor final e nem é o fabricante do importador, né? Sim. Então isso é muito legal. Eu acho que compensa sim você fazer investimento. A gente tá fazendo todo tipo de teste aqui, estressando bem o produto, e a gente tem visto que ele tem se comportado muito bem. Então, vale a minha recomendação aqui para você. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente da Max Speed aqui pelas nossas redes sociais, ou pelo nosso telefone, ou pelo nosso WhatsApp também. E, Túlio, vamos lá, suas considerações finais para a gente encerrar esse vídeo que já ficou longo demais. Não, perfeito, Max, obrigado. Então, o que ele falou, quem tiver interesse realmente conhecer uma proteção de pintura definitiva, né? O PPF da Garvário ele tem 200 microns de espessura, é importante ressaltar isso. Ele dá uma proteção muito maior contra impactos, raspões, batidas, do que qualquer sistema de vitrificação. Hoje em dia, muitos detailers já têm, inclusive, oferecido o PPF da Garvário, porque sabe que é uma proteção muito melhor. E assim, você pode instalar, se você não quiser instalar em toda a parte frontal do seu carro, fala, não, só quero instalar, Max, sei lá, eu tenho criança pequena em casa, quero proteger o cantinho da porta, de repente você tem que levar o carrinho da criança, você vai para a praia com cadeira de praia, quer colocar na parte traseira do porta-malas, dá para fazer também em pecinhas pequenas, né? Então, você pode proteger todo o seu veículo ou somente as partes mais vulneráveis que precisar. É só procurar o Max aqui que ele vai oferecer o produto para vocês. Show de bola! Então, não se esqueça, curta e compartilhe esse vídeo. Gente, obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!